Olá, bom dia meus queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz, nesta manhã de sábado. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu não sei onde você está nesse momento, se você está em casa, se você está no trabalho, se você está fazendo alguma atividade, eu não sei. Mas eu quero que neste momento você pare alguns minutinhos para ouvir um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Hoje eu gostaria de meditar com você num texto que está no livro de Mateus, capítulo 5. Aqui faz parte de um sermão de Jesus. É o início do Sermão do Monte de Jesus. E Jesus aqui nesse sermão, que vai do capítulo 7 até o final do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele traz várias orientações e palavras de conforto e advertência para as multidões que estavam ali para ouvi-lo e que nos alcança nos nossos dias. Jesus começa o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças, aqueles que vão entrar no reino de Deus. E ele começa dizendo assim, no capítulo 5, verso 3, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Ele diz também que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que neste momento está chorando com a perca de um ente querido, está chorando com as dificuldades na vida, está chorando por conta de um problema de saúde, mas eu quero que você saiba que no reino de Deus, aqueles que choram hoje serão consolados. Ele também diz que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, aquela pessoa que é mansa, que é humilde, que não fica criando intrigas, dificuldades. Aquele que serve a Deus, ele é uma pessoa mansa e serena, a semelhança do nosso Mestre Jesus. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele ainda diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diante de um mundo onde nós temos tantas injustiças, tantas desigualdades, Jesus ele está confortando o nosso coração e dizendo, olha, no meu reino não haverá desigualdade, não haverá injustiças. Ninguém será prejudicado. Você está entendendo? Jesus, ele quer moldar a sua vida, o seu caráter, prepará-lo para este reino. E ele ainda continua dizendo, bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, será o seu desejo, é o seu desejo ver a Deus? Jesus, ele diz aqui que apenas aqueles que são limpos de coração, eles poderão ver a Deus. E nós só podemos ser limpos de coração se nós nos aproximarmos de Jesus, aprendermos com Ele, aquele que foi o homem mais manso, humilde que já existiu na terra. Aprenda com o Salvador, para que você possa ter o privilégio de estar próximo de Deus, assim como Jesus era. Ninguém foi tão próximo de Deus como Jesus, como seu Filho. Por isso, o maior sofrimento de Jesus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, foi justamente ele não sentir mais a presença de Deus na sua vida. O peso do pecado humano estava sobre Cristo. E a Bíblia vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Jesus, em sua natureza humana, levou consigo os pecados de toda a humanidade, mesmo não tendo cometido nenhum pecado. E esse pecado fez separação entre Deus Pai e o Filho, coisa que nunca tinha acontecido. Mas Jesus sofreu essa penalidade por amor a você, por amor a mim, por amor a todos aqueles que creem. E ele ainda continua dizendo que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro da história de Paulo, porque Paulo foi o maior discípulo de Jesus, foi o maior apóstolo no Novo Testamento. Ele escreveu 14 dos livros do Novo Testamento. E
ele teve um encontro com Jesus no momento em que ele estava perseguindo os cristãos. No capítulo 9 do livro de Atos vai relatar essa história, esse testemunho. Paulo, que no momento se chamava Saulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, a cidade que ele estava indo em procura, em busca dos cristãos que tinham fugido de Jerusalém para várias regiões. Mas neste momento, Paulo ele teve um encontro com o Todo-Poderoso. Jesus apareceu para ele. Ele teve o privilégio de ver Jesus. E durante esta visão, Paulo ficou cego. Deus fez com que ele ficasse cego para ele entender os planos de Deus para a sua vida. Ele era cego espiritual e ficou cego fisicamente também, para entender que a fé dele, mesmo que ele enxergasse com os olhos humanos, a fé dele era cega. Ele perseguia os cristãos, matava, prendia, levava até os líderes, os sacerdotes, acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava cego espiritualmente. Deus fez ele cego fisicamente para depois poder enxergar, tanto físico como espiritualmente. Foi isso que aconteceu com Saulo. Ele perseguindo os cristãos. Quando Jesus apareceu na estrada para ele, Jesus disse para Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Então Jesus ele estava dizendo para Paulo o seguinte: Paulo, você está perseguindo aqueles que acreditaram em mim, que me aceitaram como Salvador? Você está perseguindo aqueles que me amam, me servem? Então você está perseguindo a mim mesmo. Toda vez que alguém persegue um servo de Deus, que alguém persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Deus. Isso é muito perigoso, queridos. Então, por isso aqui, Jesus disse que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, por causa da obediência, por causa do testemunho, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que são perseguidos. Então, nós podemos entender que Deus, ele deseja que a gente aceite as pessoas como elas são, que a gente respeite a sua fé, mesmo que a gente não queira seguir a mesma fé. Jesus disse que nós devemos pregar o evangelho a todo mundo, anunciar a todas as nações, e então viria o fim. Anunciar o evangelho é parte do meu trabalho, é parte do trabalho de um cristão, mesmo que as pessoas não aceitem. As pessoas podem acreditar ou não na palavra de Deus. É escolha delas. É direito seu não assistir os meus vídeos, mas é dever meu fazer e pregar e anunciar a Cristo, o meu Senhor e meu Salvador, o seu Senhor e o seu Salvador. Desejo que você medite nessas palavras no dia de hoje. Que Deus abençoe o seu sábado, o santo dia do Senhor, e que você possa compartilhar esses vídeos e meditar nas palavras, meditar na palavra de Deus todos os dias. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, me ajude a fazer com que essas meditações cheguem a mais pessoas. Deus abençoe o seu dia, mais uma vez, fique com Deus e até o próximo vídeo, e que haja luz na sua vida. Amém?